embora seja muito importante você assistir ao vivo, porque aí ele dá a oportunidade, de repente, alguma coisa que você não compreenda, você possa perguntar, você possa interagir, tá, pessoal? Fique muito à vontade para perguntar qualquer coisa que não fique claro para você, ok? Bom, o Enem está chegando, né? E é sempre bom lembrar que no caso da física, né, é uma disciplina muito crucial, digamos assim, porque ela possui um nível de acerto na prova extremamente baixo, né? Na média dos últimos anos no Enem, a porcentagem de acerto na prova de física, ela gira em torno de 25%, né? Ou seja, apenas um quarto da prova, em média, as pessoas acertam, né? Isso é um percentual baixíssimo, né, em relação a outras disciplinas, por exemplo, física é uma das que tem um menor nível de acerto. Então, é por isso que, se você tem um conhecimento mínimo de física, né, você consegue acertar um pouco mais de 50% das questões, 60%, 70%, você está na frente de muita gente, né? E isso pode fazer a diferença para que você entre no seu sonhado curso no ensino superior, tá? Então, vale a pena dedicar um tempinho, separar um tempinho para assistir às aulas, para fazer exercícios e caminhar nisso aí. Então, isso aqui é algo extremamente novo, né? Principalmente para mim, vocês já tiveram aula aí em 2 módulos, né? Esse é o primeiro módulo que eu estou dando, agora no terceiro. Mas a gente vai aprendendo juntos aqui. Nós vamos ter algumas atividades assíncronas, e todas essas atividades eu vou deixar lá na nossa turma no Google Sala de Aula, tá? Só lembrando para vocês que qual é a nossa ementa. A nossa ementa, ela vai girar em torno de 2 tópicos da física. O primeiro é a chamada mecânica, onde a gente vai estudar os movimentos, né, as forças, energia e tal. Isso aqui, essa primeira parte da mecânica, que era o que a gente estava vendo presencialmente, a gente concluiu vetores, a gente fez uma prova sobre isso, de vetores, né? E a gente estava iniciando cinemática. Eu dei uma aula de cinemática, aí foi quando deu pau e a gente precisou parar, né? Então, tem essa parte da mecânica que a gente vai continuar aqui, né, no momento síncrono, ao vivo, a gente vai continuar isso aí. E a outra parte, que é a parte de termologia, vai ser a parte assíncrona, certo? Não dá tempo da gente ver essa parte também aqui, ao vivo e tal. Então, pensando nisso, eu iniciei, alguns dias atrás, um curso de termologia, em que eu estou dando a aula ao vivo, com o pessoal interagindo e tal. Eu estou gravando essas aulas eu já comecei esse curso já pensando em vocês, porque eu sabia que vocês iriam precisar desses conteúdos e que não daria tempo da gente poder discutir isso da maneira que eu estou conversando com vocês agora, de maneira síncrona. Então, esse curso vai ser uma das atividades assíncronas que vocês vão ter, certo? Vai ser fundamental que vocês assistam esses vídeos que eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula, certo? Cada semana eu vou disponibilizar para vocês um vídeo, que é uma aula que tem cerca de 1h e fica girando em torno de 1h10, 1h30, certo? É um pouco longo, mas é fundamental que vocês adquiram esse conhecimento, certo? Porque vai fazer toda a diferença para vocês no Enem, né? Vai terminar o terceiro ano, já vai entrar no quarto, né? Então, só tem mais um ano aí para fazer essa prova.
Beleza, então, já falei da ementa, o momento síncrono assíncrono. Assinem a lista de chamada, tá, pessoal? É importante que vocês assinem, para eu poder passar isso aí para a ETEP, para acompanhar quem é que está presente. Beleza. Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, nessa jornada aí pela mecânica, a gente viu o primeiro tópico, que é vetores, né? A gente aprendeu a somar vetores, subtrair vetores, lá no início do ano, né? E aí o tópico seguinte a vetores é esse daqui, é cinemática, né? Que a gente teve uma aulinha, né? Só dos conceitos iniciais, e aí veio a pandemia, né? Então, eu vou iniciar de novo cinemática, já que a gente só teve uma aula, vamos iniciar do zero a cinemática e vamos caminhando aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é cinemática, né? Então, eu vou escrever aqui, cinemática. Cinemática é o estudo do movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas que lhe deram origem. Eu pretendo com vocês, pelo menos a princípio, dar aula para vocês a partir desse programa, porque à medida que eu vou escrevendo aqui, vou montando as coisas, isso aqui acaba ficando registrado, né? Eu posso criar um PDF com isso aqui e enviar para vocês. Isso evita que você fique desesperado, querendo anotar tudo que eu estou falando, certo? Eu vou colocando as informações aqui e, no final, eu publico lá no Google Sala de Aula. Então, sem estresse, não fique estressado aí, querendo copiar tudo que eu vou colocando aqui, porque vai estar tudo registrado, você vai ter acesso a isso, certo? Então, foca, procura entender as ideias, certo? Isso aí é fundamental. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar, quanto à avaliação, né? Como é que a gente vai avaliar nosso curso? Tá? Então, eu pretendo fazer avaliações de maneira contínua. Tá? Eu poderia começar por hoje, mas eu acho melhor a gente começar a partir da segunda-feira que vem. Porque, de repente, alguém deve ter ainda dificuldade de acesso, uma coisa aí, faltar a primeira aula e tal. Então, como é que vão ser essas atividades? Eu vou jogar lá no Google Sala de Aula um pequeno questionário que você vai poder ter até esse material que eu estou fazendo aqui em suas mãos para poder ajudar você a responder as questões, certo? Numa boa, bem tranquilo, sem estresse. E aí vocês vão, aos poucos, né, cada segunda-feira, que é o dia das nossas aulas, vocês vão respondendo esses questionários, e em cima disso aí, no final, você vai ter a sua pontuação, certo? Então, fique muito tranquilo, porque se você assistiu a aula, né, você teve acesso ao material, você deu uma lidinha e tal, você vai fazer essas atividades com bastante tranquilidade. Não vai ser nada de outro planeta, não. Né? Óbvio que, como a gente está em ensino remoto, a gente tem que levar em consideração isso. Eu não estou aí, eu não estou vendo a expressão de vocês, eu não tenho a menor ideia da situação que você está aí, né? Se você está assistindo a aula com 300 pessoas ao seu redor fazendo barulho, né? Qual é a sua situação, né? Qual é a sua realidade. Então, vamos aqui aos pouquinhos. Então, a primeira coisa foi definir o que é cinemática, né? O que é a cinemática? Ela vai ser o estudo do movimento, ou seja, a gente vai estudar aqui movimentos, certo? Corpos que estão se movimentando. Só que tem um detalhe,
a gente não vai se preocupar com as causas que deram origem a esse movimento. Como assim, professor? As causas que deram origem ao movimento? As causas que dão origem ao movimento, a gente vai estudar no próximo capítulo, que vai ser as leis de Newton, né? A gente vai ver quais são as forças que atuam sobre um corpo, que aí vai justificar o seu movimento. Ou seja, por que é que ele tem um movimento retilíneo? Por que é que ele tem um movimento curvilíneo? Por que que o movimento é acelerado? Por que que o movimento se dá com velocidade constante? Tudo isso vai depender de quais são as forças que atuam sobre o corpo. Mas essa questão de se preocupar com as forças, a gente não faz isso aqui em cinemática, tá? Aqui em cinemática a gente não vai estar preocupado com essas forças aí. Vai ser um conteúdo mais simples, por isso. Aqui nós vamos se preocupar apenas em descrever o movimento, tá? E como é que a gente descreve o movimento? A gente descreve o movimento a partir de 3 grandezas físicas. 3. Primeiro, a gente precisa saber ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, qual é a posição do corpo. Tá? Sabendo qual é a posição do corpo em cada instante, eu sei qual o caminho que ele seguiu, ou seja, qual é a sua trajetória. Tá? Então, a primeira coisa, para descrever o movimento cinemático, eu tenho que saber qual é a sua posição. Eu tenho que saber em cada instante também qual é a sua velocidade. E eu tenho que saber também, em cada instante, qual é a sua aceleração. Sabendo essas 3 coisas, posição, velocidade e aceleração, eu consigo descrever o movimento de um corpo e, o mais importante, eu consigo prever para onde é que o corpo vai. Eu consigo determinar, em qualquer instante futuro, onde é que o corpo vai estar. Isso é muito útil, pessoal, por exemplo, para astrônomos, né? Pessoal que observa o espaço preocupado, por exemplo, com a rota de algum asteroide, se esse asteroide vai estar indo em direção ao planeta Terra. Então, o que eles usam para descrever esse movimento é o que a gente vai estudar aqui, a cinemática, né? Ele determina qual é a sua posição, velocidade e aceleração, e assim ele consegue prever onde é que o corpo vai estar, por onde é que ele vai passar, certo? Se ele vai, no caso aí, colidir com o planeta Terra ou não, tá? Beleza, então essa é a importância da cinemática. Vamos ver alguns conceitos de cinemática. O conceito mais básico de cinemática é saber determinar se um corpo está em movimento ou em repouso. Se o corpo está em movimento ou em repouso. Tá? Para quem está assistindo a aula no celular, eu sugiro que você coloque o celular na horizontal, tá? Eu acho que fica melhor. As letras não ficam tão pequenininhas. Beleza? Espero que esteja dando para vocês lerem aí. Qualquer coisa, passa o feedback. Professor, não está legal, certo? Que aí eu tento dar um jeito aqui. Só vocês avisarem. Tá. Então, a pergunta é, quando é que um corpo está em repouso? Quando é que um corpo está em movimento? Tá? Como é que a gente vai definir isso? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. Um corpo está em movimento quando a sua posição muda ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Em relação a um dado referencial. Vamos analisar isso aqui. Tá. Então, um corpo está em movimento quando a sua posição muda ao longo do tempo em relação a um dado referencial. Óbvio que o repouso, né, vai ser quando a sua posição não muda.
ao longo do tempo em relação ao dado referencial. Então, a primeira coisa importante que tem aqui é essa questão do referencial, sabe, pessoal? Tanto o movimento como o repouso, eles só podem ser definidos, você só pode dizer que um corpo está em movimento ou que um corpo está em repouso se você definir isso aí em relação a um determinado referencial. Você vai ter que dizer em relação a quem, senão não faz sentido. Não faz sentido, tá? Não existe, pessoal, movimento absoluto. Você dizer assim, olha, esse corpo aqui está em movimento. E eu dizer, em relação a quem? E você dizer, não importa. Em relação a qualquer coisa. Não existe isso. Nem movimento absoluto, nem repouso absoluto, tá? Qualquer movimento ou qualquer repouso, ele é sempre relativo, tá? Na física, os conceitos ou grandezas, eles são absolutos ou relativos. Se é absoluto, é não depender de nada. Ele é aquilo e acabou. Se é relativo, é que uma determinada coisa pode ser, no caso aqui, ele pode estar em movimento ou pode estar em repouso, dependendo do referencial adotado. Tá? Por exemplo, será que você agora, que está aí sentado na cadeira assistindo essa aula, será que você está em repouso ou em movimento? O que é que você acha? Você acha que agora você está em repouso ou está em movimento? Alguém tem alguma ideia? Pois é, muito provavelmente, muitos de vocês devem estar pensando, eu estou sentado aqui na cadeira, então eu estou em repouso, né? Acontece que a melhor resposta para essa pergunta é depende. Tá? Se alguém chegar perguntando para você, esse objeto aqui está em repouso ou em movimento? Você vai dizer, olha, depende. Depende de quê? Depende do referencial que foi adotado. No seu caso aí, você sentado, se você tomar como referencial as paredes da sua casa, o piso da sua casa, você vai estar em repouso, porque a sua posição em relação às paredes ou em relação ao piso não muda. Você está sempre na mesma posição em relação às paredes ou ao piso, ou ao seu computador. Agora, se a gente adotar, por exemplo, como referencial o Sol, você está em repouso? Não. Agora você vai estar em movimento, porque você sabe que a Terra realiza um movimento de translação, né? Ela gira ao redor do Sol, ela está em movimento no espaço em relação ao Sol. E como você está dentro da Terra, você viaja junto com a Terra. Então, em relação ao Sol, mesmo você estando sentadinho aí na sua cadeira, você está em movimento. Então, perceba que o mesmo corpo, numa mesma situação, no mesmo instante, ele pode estar em repouso em relação a determinados referenciais, mas pode estar em movimento em relação a outros. No geral, isso sempre vai acontecer. Qualquer corpo, ele sempre vai estar em repouso em relação a certos referenciais e em movimento em relação a outro. É por isso que a gente diz que o movimento e o repouso são relativos. Tá? Então, para brincar um pouquinho com isso aí, imagine o seguinte. Imagine que a gente tem uma situação como essa daqui. Deixa eu pegar outro exemplo. Vou pegar esse aqui como segundo exemplo. Calma. Pronto, aí. Isso. Opa. Peraí. Estou enrolado com o programa. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Digamos que você tem um trem, no caso aqui um vagão de um trem, ó, que está indo para a direita, certo?
Dentro desse vagão tem uma mesinha. Uma mesinha aqui. A pergunta que eu faço para vocês é, essa mesa, ela está em repouso ou em movimento? Veja que tem uma setinha aqui, ó, indicando que o trem está indo para a direita. Certo? Então, eu pergunto a vocês, essa mesa, ela está em repouso ou em movimento? E a melhor resposta é, depende. Em relação a quem? Se eu tomar como referencial os trilhos, né, o solo... Professor, licença. Não. O chat, ele tá bloqueado. Está bloqueado? Não tem como a gente falar com o senhor pelo chat. Oh, me desculpe. Deixa eu ver aqui, só um minuto, por gentileza. Tá bloqueado mesmo. Oxe. Perdão, pessoal. O chat agora está liberado. Podem falar à vontade. Obrigado a você por avisar. Viu, pessoal? Isso. Desculpa aí, pessoal. Agora vai, né, Matheus? Perdão aí, pessoal. Não vi que estava bloqueado, tá? Podem falar à vontade aí, que eu tô no computador e aqui eu vejo a tela da apresentação, mas meu celular está aqui do lado e aí eu consigo ver o que é que vocês estão digitando, tá? E se em algum momento você quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, também fique muito à vontade, tá? E também se não quiser abrir, não, eu sou tímido, não quero abrir, não tem problema, você pode falar no chat, numa boa, na paz, na tranquilidade. Sim, então, continuando. Nós temos aqui um trem indo para a direita, certo? E a minha pergunta é, essa mesa que está aqui no vagão do trem, será que ela está em repouso ou em movimento? Né? Então, a ideia, né, você vai dizer que depende, né? Se eu adotar o referencial como sendo o trilho, o piso, certo? O que vai acontecer? Essa mesa, em relação ao trilho, ela vai estar em repouso ou em movimento? Vocês têm alguma ideia? A mesinha aqui, ó. Isso, Matheus. Isso. A mesinha vai estar em movimento em relação ao trilho, certo? Agora, se eu adotar como referencial o vagão do trem, perceba que quando o vagão está aqui, a mesa está junto. Quando o vagão está lá na frente, a mesa está junto. A mesa sempre está junto do vagão. Ou seja, a posição da mesa não muda em relação ao próprio vagão. Então, isso significa que, em relação ao vagão, a mesa está em repouso. Certo? Só para tirar o peso da consciência, eu conseguir dormir em paz hoje, eu vou colocar aqui do lado, certo? Então, é o seguinte. Em relação ao solo, a mesa está em movimento. Vou colocar aqui só para tirar o peso da consciência. Deixa eu diminuir um pouquinho. Isso, olha que coisa maravilhosa. Pronto, vou botar uma cor diferente aqui, só fazer o mal. Pronto, aqui, ó. Né? Não, acho que quem é daltônico vai ficar ruim para ver. Deixa eu colocar outro. Um verde. Pronto, olha aí, que maravilha. Aí, já em relação ao vagão, a mesa está em repouso. Beleza? É isso. Pronto, vou colocar aqui. Que aí, quando vocês forem ver, vocês vão lembrar o que a gente discutiu aqui. Tá, vou colocar outro exemplo aqui. Aqui. Certo? Só para a gente fechar essa discussão. Aqui a gente tem um ônibus, está vindo aqui para a direita, em relação ao solo, né? Então, um observador aqui sentado, tá? Então, a pergunta é a seguinte. Esse ônibus, ele está em repouso ou em movimento? E a melhor resposta é, depende. Em relação a quem? Se eu adotar como referencial o observador ou o solo, o ônibus vai estar em repouso ou em movimento? Em relação a esse observador?
Isso aí, Sabrina. Matheus, em relação ao observador, Isis, o ônibus vai estar em movimento. Agora, o ônibus está em movimento ou em repouso em relação ao motorista? Veja que quando o ônibus, em qualquer posição que o ônibus esteja, né, o motorista ele vai estar sempre lá dentro do ônibus, junto com o ônibus, sem alterar a sua posição em relação ao ônibus, porque ele está sempre junto dele, né? Então não há alteração da posição do ônibus em relação ao motorista ou do motorista em relação ao ônibus. Então o ônibus em relação ao motorista ele vai estar em repouso. Então o motorista para o observador, que é esse cara aqui fora, o ônibus está em movimento. Mas o ônibus, em relação ao motorista, está em repouso. Da mesma forma, se eu perguntar em relação ao se eu perguntar o que está acontecendo com o motorista está em movimento ou em repouso? Se eu adotar o observador como referencial, o motorista vai estar em movimento. Mas se eu adotar o ônibus, como o motorista está sempre junto do ônibus, não muda a sua posição em relação ao ônibus, então o motorista está em repouso em relação ao ônibus. O motorista está em repouso em relação a quem mais? Em relação aos passageiros que estão sentadinhos aqui, certo? Então, é nesse sentido que a gente diz que os conceitos de movimento e repouso são relativos. Um mesmo corpo pode estar em movimento ou em repouso, vai depender do referencial adotado, tá? Então, eu vou colocar aqui também, só para tirar o peso da consciência, em relação ao observador, o ônibus está em movimento, certo? Vou colocar aqui. Aí, maravilha. Um pouquinho maior. Já em relação ao motorista, o ônibus está em repouso. Show? Beleza. Então, para frente, pessoal. Vamos para frente. Próximo tópico. E vamos lá. Então, o próximo tópico que a gente tem que discutir é qual a diferença entre ponto material e corpo extenso. Qual a diferença entre os dois? Qual a diferença entre o ponto material e o corpo extenso? Então, é o seguinte. Primeiro, o que é um ponto material e o que é um corpo extenso? Deixa eu colocar aqui. Ponto material. Material. Ponto material, o corpo vai ser um ponto material quando as suas dimensões são irrelevantes em relação ao referencial. Vou explicar, tá? Só estou colocando aqui para ficar registrado, mas eu vou explicar bonitinho, com a boa. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Tá. E o que é que vai ser um corpo? O que é que vai ser um corpo extenso? Deixa eu colocar aqui. Corpo extenso.
É quando suas dimensões são relevantes. Só isso. Em relação ao referencial. Tá, pessoal, professor, mas como assim? Relevantes e irrelevantes em relação ao referencial? Como é que é isso? É o seguinte, pessoal. Por exemplo, um trem. Vocês acham que um trem é um corpo extenso ou é um ponto material? Será que um trem é um corpo extenso ou um ponto material? Olha, veja bem, cuidado. Se eu disse nos dois casos que o ponto material e o corpo extenso, eles dependem do referencial, é uma ideia parecida com essa daqui, do movimento do repouso, depende do referencial. Significa que esses conceitos aqui, eles são absolutos ou relativos? Esses conceitos de ponto material e corpo extenso, eles devem ser absolutos ou relativos, se eles dependem do referencial? Muito bem, eles são conceitos relativos, né? Eles dependem do referencial. Então, isso significa que quando alguém pergunta para você, ei, um trem é um ponto material ou um corpo extenso? Você vai dizer o quê? Depende. Aí ele vai dizer para você, depende de quê? Aí você vai dizer, depende do referencial que for adotado. Por exemplo, digamos que o problema seja um trem atravessando uma ponte. Então, meu referencial é a ponte. Certo? Então, em relação à ponte, o tamanho de um trem é parecido com o tamanho da ponte. Então, nesse caso, as dimensões do trem são relevantes, porque as dimensões desse trem são parecidas com as dimensões do meu referencial, que é a ponte. Certo? Logo, o meu trem, nesse caso, é um corpo extenso. Tá? Um trem atravessando uma ponte é um corpo extenso. Agora, se eu pegar esse mesmo trem, o mesmo, e considerar esse trem fazendo uma viagem de Natal até Mossoró, nesse caso, nesse problema, será que o meu trem é um corpo extenso ou um ponto material? Ora, a distância de Natal a Mossoró é muito maior do que o tamanho do trem. Então, para esse problema, o trem pode ser considerado como se fosse apenas um ponto. Ou seja, o tamanho do trem, as dimensões do trem são completamente o quê? Irrelevantes. Não são importantes no meu problema, porque o seu tamanho é ínfimo em relação à distância que ele vai percorrer. Então, é nesse sentido que você tem que estar ligado se você vai trabalhar com o corpo como um ponto material, que aí você não vai se preocupar. Se ele disser, olha, um trem de 100 metros sai de Natal a Mossoró. Você vai usar esses 100 metros para quê? Para nada, meu amigo. O que é 100 metros frente a 200 quilômetros? Que é daqui de Natal até Mossoró. É nada. Então, você esquece que ele disse que o trem é de 100 metros. Você vai considerar o trem como se fosse apenas um ponto. Agora, se ele diz, olha, você tem um trem de 100 metros e ele vai atravessar uma ponte de 120 metros. Ah, agora o tamanho do trem e o tamanho da ponte são o quê? Parecidos. Então, mas desprezar o tamanho do trem. Nesse caso, suas dimensões vão ser consideradas e, por isso, nesse caso, o trem é um corpo extenso. Aí você pode perguntar, professor, mas nas contas, isso vai influenciar em quê? Vai influenciar muito, tá? Porque no caso, o primeiro caso que eu falei, do trem de Natal a Mossoró, certo? Na hora de fazer as continhas, você vai levar em conta só a distância Natal a Mossoró e o tamanho do trem, ó, você tá nem aí, porque o que é 100 metros frente a 200 quilômetros? Agora, na hora de fazer as contas, para um trem atravessar uma ponte, você não pode simplesmente desprezar o tamanho do trem. Para um trem atravessar completamente uma ponte, você vai ter que somar o tamanho da ponte com o tamanho do trem. A distância que o trem vai ter que percorrer
vai ser, no caso aí, se o trem tem 100 metros e a ponte tem 120, na hora de fazer as continhas, você vai ter que dizer que a distância que o trem vai ter que percorrer para atravessar completamente a ponte vai ser de 100 mais 120, 220 metros. Então, porque nesse caso, o trem é um corpo extenso. Então, é por isso que é importante entender esses dois conceitos, porque vai influenciar na hora de você fazer a continha e, consequentemente, a alternativa lá que você vai marcar. Beleza? Espero que esteja claro isso. Tudo bem, pessoal? Primeiro. Então, vamos para o próximo tópico. Falei o que é um ponto material corpo extenso. Sim, eu vou colocar uma figurinha aqui para essa daqui. Essa figurinha aqui representa bem o que a gente discutiu. Veja bem, ó, uma folha. Se eu chegar para vocês e dizer assim, pessoal, uma folha, será que é um ponto material ou um corpo extenso? E a resposta é depende. Se eu considerar a folha sendo carregada por uma formiga, no referencial da formiga, como o tamanho da folha e da formiga são parecidos, né? Ou muitas vezes a folha é até muito maior do que a formiga, então isso significa que a folha, as dimensões da folha não podem ser desprezadas. Isso significa que a folha no referencial da formiga, nesse caso aqui, a folha é um corpo que extenso. Já no caso de um ônibus, uma folha que está lá presa na janela do ônibus. O ônibus é muito maior do que a folha. Então, nesse caso, a folha vai ser um ponto material, certo? Então, só para tirar o peso da consciência, eu vou colocar essa ideia aqui do lado, certo? Em relação à formiga, vai ter uma crase aqui, né? Em relação a quê? Em relação à formiga. A folha é um corpo, no caso, é um corpo extenso. Em relação à formiga, certo? Em relação à formiga, é um corpo extenso. Vou colocar aqui. Vou colocar esse azulzinho. Corpo extenso, certo? Beleza, mas em relação, deixa eu colocar aqui, em relação ao ônibus, a folha vai ser um ponto material. Beleza, pessoal? É isso. Essa é a ideia. Então, vamos para o próximo tópico. Pessoal, eu espero que esteja dando para acompanhar aí. Certo? Vocês possam estar acompanhando uma boa aí, sem estresse. Se tiver muito lento também, me avise, tá, pessoal? Ou se estiver rápido demais, eu não sei. Né? Aí, só quem sabe na pele é quem está sentindo, né? No caso é vocês. Aí vocês me dizem depois aí, tá? Porque se estiver lento, aí eu vou procurar outro caminho aqui. Se estiver rápido demais também. Vamos para frente. Então, o próximo tópico é o seguinte, a gente tem que entender o que é trajetória. Trajetória. Isso. Ótimo. Pronto. Então, a primeira coisa, o que é trajetória? Vou colocar aqui. Trajetória é o conjunto de pontos pelos quais o corpo passa ao longo do seu movimento. É o caminho que ele vai seguir. É a trajetória. Beleza? Só que aí tem uma coisa importante. Eu vou até colocar aqui depois do ponto, que é tão importante isso. A trajetória de um corpo é relativa. Vou colocar até uma exclamação aqui.
O que significa isso? É que se alguém chegar para você e perguntar: ei, qual é a trajetória do corpo? Um determinado corpo foi lançado, qual é a trajetória dele? Você vai dizer: depende. Porque trajetória também é um conceito o quê? Relativo. A trajetória de um corpo pode ser uma em relação ao referencial e pode ser outra, completamente diferente em relação a outro referencial. Certo? Vou dar um exemplo. Digamos que... Deixa eu ver se eu consigo uma figura aqui, rapidinho, pessoal. Que aí fica mais fácil de mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo uma figura aqui. Só um minuto. Pronto. Essa figura aqui é clássica. Deixa eu botar aqui. Vai ficar fácil vocês entenderem. Considere um avião largando uma bomba. Malhado demais. Isso aqui aparece muito. Aí vai perguntar: qual é a trajetória da bomba? Tá aqui a bomba. O avião largou a bombinha, bum, explodiu aqui embaixo. E tem um doidinho aqui, ó, observando esse negócio todinho, certo? Aí pergunta: ei, qual é a trajetória da bomba? Aí você vai dizer o quê? Depende. Em relação a quem? Se for em relação a esse observador aqui, ó, esse cabo que está aqui no chão, ele vai ver isso. A bomba realizando essa curva aqui. Essa curva, pessoal, é chamada de parábola. Tá? É aquela curva da equação de segundo grau. Né? É essa curva que é feita quando você joga alguma coisa, você lança alguma coisa aí no espaço. Entendeu? Então, para esse camarada, a trajetória da bomba é uma parábola. Mas se ele perguntar no referencial do avião ou do piloto, veja que a bomba sempre está abaixo do avião. Quando o avião está aqui, a bomba está aqui. Quando o avião está aqui, a bomba está aqui. Quando o avião está aqui, a bomba está aqui. Então, imagine que você é o piloto. Você olha para a bomba lá para baixo e você vai ver o quê? Você vai ver a bomba fazendo simplesmente isso aqui, ó. Caindo. Só isso. Você olha para baixo e vai ver a bomba simplesmente caindo. Então, para você que é o piloto, a trajetória da bomba vai ser retilínea. Enquanto para alguém que está lá no solo, ele observa a bomba fazendo isso, né, uma trajetória parabólica, para você que é o piloto, a trajetória da bomba é simplesmente de queda. Então, isso significa que a trajetória de um corpo depende do referencial que foi adotado. Para cada referencial, o corpo realiza uma trajetória diferente. Tá? Então, eu vou colocar essa ideia aqui também, só para tirar o peso da consciência. Deixa eu colocar aqui. Em relação ao solo, a bomba realiza, vou colocar assim, tem trajetória parabólica. Parabólica. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Parabólica, meu filho. Olha aí. Vamos colocar um verde. Aumentar um pouquinho. Certo. Já em relação ao piloto ou ao avião, dá no mesmo, certo, pessoal? Ao avião ou ao piloto, tanto faz. A bomba realiza uma trajetória o quê? Retilínea. Tá? Então é isso. É isso que vai acontecer aí. Certo? Mais um exemplo. Digamos que... esse aqui é o mesmo exemplo. Esse aqui é o mesmo exemplo. Deixa eu pegar outra figura aqui, rapidinho. Vou pegar essa daqui. Pronto. Nesse caso aqui, pessoal, ó. Olha só isso. Olha só isso aqui. Digamos que você está em cima de um caminhão que está indo para a direita, certo? E aí você pega uma maçã e você joga para cima.
A pergunta é, qual a trajetória que a maçã executa? E aí, o que você vai dizer? Você vai dizer que depende. Qual é o referencial adotado? Se você adotar como referencial o solo, tá? Primeiro, antes de eu dizer isso, é importante que você entenda o que é que acontece com essa maçã quando você joga para cima. Quando você está dentro de um carro e você pega, por exemplo, suas chaves e joga para cima, o que você observa é isso aqui. Está aqui sua mão, a chave, você está dentro de um carro, está indo para frente, você joga a chave para cima, ela só faz isso. Ela sobe e desce de volta na sua mão. Você está ali em cima do caminhão e joga uma maçã para cima, você está aqui em cima do caminhão, o caminhão está indo para aí. Aí você joga a maçã para cima, a maçã sobe e ela cai de volta na sua mão. Então, para esse cabo aqui, que está em cima do caminhão, o caminhão está indo para frente, ele jogou a maçã para cima, a maçã subiu e vai cair de volta na mão dele. Então, isso significa que para o solo, a trajetória que a maçã executou foi essa linha pontilhada aqui, ó, que é uma trajetória o quê, pessoal? Qual o nome dessa curva aqui? Essa curva é chamada de parábola. Isso aqui é uma parábola, tá? Já para o camarada que está em cima do caminhão, como o objeto só fez subir e descer, a trajetória da maçã para ele é uma trajetória o quê? Retilínea. Só isso, certo? Então, vou colocar aqui do lado também essa ideia para você não esquecer. Vou colocar aqui, ó. Ó, bonitinho. Ó, que delícia. Ó, isso. Perfeito, ó. Então, em relação ao solo, vou colocar a maçã. A maçã. Tem trajetória, acho que na hora você não vai lembrar que eu disse que é uma maçã, né? Então, vou dizer o objeto. O objeto tem trajetória parabólica, que é esse primeiro caso aqui. Ó. Em relação ao solo, ela faz essa trajetória. Agora, em relação ao cara que está ali em cima, vou chamar ele de passageiro, certo? Passageiro. O objeto tem trajetória retilínea. Pronto, tá feito. É isso. Certo? Então, você tem que ficar atento qual foi o referencial que foi adotado. Espero que esteja claro isso aí, que vocês tenham entendido. O que é trajetória, que ela tem um conceito relativo, o que significa que o mesmo corpo, no mesmo movimento, tem trajetórias diferentes, dependendo do referencial que foi adotado. Tranquilidade? Primeira de luxo? Show de bola? Primeira. Então, para frente. Próximo tópico. Vamos embora. Show. Próximo tópico. Ok. Próximo tópico, vamos discutir aqui velocidade relativa. Velocidade relativa. Só mover isso aqui um pouquinho para cá. Então, velocidade relativa. Velocidade relativa. É o seguinte, pessoal. Se o movimento é relativo, então a velocidade de um corpo também é relativa. O que significa isso? Se eu disser, por exemplo, assim para vocês, considere que está passando aí na rua da sua casa um carro, certo? Digamos que o velocímetro do carro esteja marcando, sei lá, 40 km por hora. O velocímetro está lá marcando 40 km por hora. Aí eu pergunto para vocês, ei, pessoal, qual é a velocidade do carro? Aí todo mundo vai dizer 40 km por hora. Aí eu vou virar para vocês e vai dizer, e eu vou dizer assim, não necessariamente. Se alguém perguntar qual é a velocidade do carro, eu vou dizer, depende. Porque a velocidade de um corpo é um conceito absoluto ou relativo? Relativo. O que significa que a velocidade do corpo depende do referencial adotado. Tá? O velocímetro, ele marca qual é a velocidade do corpo em relação ao solo. Então, se eu disser, qual é a velocidade do carro em relação ao solo? Aí você, beleza, a velocidade do velocímetro, 40 km por hora.
Mas se eu perguntar para vocês assim, pessoal, qual é a velocidade do carro em relação ao motorista? E agora? Existe movimento do carro em relação ao motorista? Existe alteração da posição do motorista em relação ao carro? Não. Porque, como o pessoal está dizendo aí no chat, não há movimento relativo entre o motorista e o carro. Então, isso significa que a velocidade do carro em relação ao motorista é igual a zero. Tá? Então, veja que, dependendo do referencial adotado, a gente tem velocidades diferentes para o mesmo corpo. Isso é uma consequência do movimento ser relativo. Tá? Aí, no geral, vocês vão ver na questão que, por preguiça, muitas vezes a gente vai dizer qual é a velocidade do carro. E aí vai ficar implícito que ele está querendo que você calcule essa velocidade do carro em relação ao solo. Certo? Mas vai ter outras questões que ele vai explorar essa questão da relatividade. E aí ele vai dizer qual é a velocidade do carro em relação a isso, em relação àquilo, em relação a não sei o quê. E aí você vai ficar atento que não é simplesmente a velocidade que está marcando lá no velocímetro. Certo? A situação mais complexa que pode aparecer em relação à velocidade relativa é quando ele coloca dois carros. Tá? Por exemplo, uma situação assim. Deixa eu puxar aqui. Figura. Essas duas figurinhas aqui. Calma aí, só um minuto. Vamos puxar. Vamos puxar. Aqui é o seguinte, ele vai dizer, olha, você tem dois carros e ele dá para vocês a velocidade dos carros em relação ao solo. O carro A tem uma velocidade de 5 metros por segundo, indo aqui para a direita, e o carro B uma velocidade de 2 metros por segundo em relação ao solo. Certo? Só que aí, só para fazer o mal, ele vai perguntar para você qual é a velocidade de um carro em relação ao outro. Ele vai chegar e dizer assim, ei, qual é a velocidade do carro A em relação ao carro B? Tá? Vou colocar essa pergunta aqui. Vou colocar essa pergunta aqui, para vocês não esquecerem qual é o motivo da nossa discussão aqui. Qual a velocidade do carro A em relação ao carro B? Pronto. Aqui. Qual a velocidade do carro A em relação ao carro B? Pronto, tá ótimo. Vou colocar uma coisinha diferente aqui. Vamos colocar aqui um violeta. Pronto, tá ótimo. Beleza. Então, o procedimento que você vai fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Presta atenção aí que essa parte é um pouco complexa de entender, certo? Vocês concordam comigo que, olhando aqui para esse caso 1, à medida que o carro de trás tenta se aproximar do carro da frente, o carro da frente tenta se afastar, né? O carro de trás está vindo, mas o carro B está tentando se afastar do carro A. Então, isso vai fazer com que essa aproximação aqui seja mais lenta do que o caso que o carro B estivesse simplesmente parado esperando o carro A. Quando acontecer situações assim, que a situação fica mais lenta, a aproximação, você vai dizer que a velocidade relativa entre os carros é a subtração das velocidades. Já nesse caso aqui, veja que a aproximação entre os carros vai se dar de maneira bem mais rápida, porque os dois tentam se aproximar um do outro. Aqui nesse primeiro caso, não. A tenta se aproximar, mas B tenta se afastar. Então, isso faz com que o encontro dos carros demore mais, porque um dos carros está tentando evitar o encontro. Então, aqui, a velocidade relativa é a subtração das velocidades. Já que, como os dois querem se encontrar, então você soma, porque o encontro vai acontecer mais rápido. A velocidade relativa, a velocidade de um carro em relação ao outro vai ser maior. Tá? Então, no primeiro caso, nesse primeiro caso aqui, vai ficar assim, velocidade relativa.
vai ser a soma, vai ser a subtração das velocidades, vai ser 5 menos 2, certo? Deixa eu colocar aqui um vermelho. 5 menos 2, não, muito perto. Diminuir aqui, opa. Isso. E aí, a velocidade relativa aqui vai ser de 3 metros por segundo. Então, você coloca aqui, 3 metros por segundo. O que significa isso? É como se esse carro aqui, B, tivesse parado e esse daqui estivesse se aproximando de B a apenas 3 metros por segundo, em vez de 5. Tá? Ou seja, a aproximação ocorre de maneira mais lenta, porque esse daqui está tentando evitar o encontro. Já nesse caso, como os dois estão se indo um de encontro ao outro, você vai dizer nesse caso aqui que a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades. E aí, isso vai dar 7 metros por segundo. É como se um dos carros tivesse parado e o outro tivesse vindo a 7 metros por segundo. Certo? Ou seja, a aproximação entre eles se dá de maneira muito mais rápida. Tá? Então, resumindo, você tiver problemas desse tipo de carros, se eles estão indo no mesmo sentido, você subtrai as velocidades. Se eles estiverem indo um de encontro ao outro, você soma as velocidades. É por isso, pessoal, que quando há uma colisão no ABR, uma colisão frontal, é tão difícil ter sobreviventes. Tá? Tipo, um cara vai fazer uma ultrapassagem e o outro carro vem na outra faixa e os dois batem de frente. É o pior tipo de colisão que pode existir entre dois carros. Porque vai ser esse caso aqui, ó, o caso 2, em que a velocidade relativa vai ser dada pela soma das velocidades. E aí, isso vai fazer com que o estrago seja muito maior. Porque mesmo que os carros venham devagar, por exemplo, digamos que um esteja indo a 80 km por hora, é uma velocidade tranquila para uma BR, e o outro vendo lá para cá também a 80 km por hora. Quando esses carros colidem de frente, é como se um tivesse parado e o outro tivesse vindo com a soma, 160 km por hora. E aí, meu amigo, fica muito complicado de haver sobreviventes no impacto desse. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, a velocidade de um corpo é relativa, né? Se eu chegar para vocês e perguntar assim, ei, qual é a velocidade desse carro A? Aí muita gente olha para a figura, está aqui, 5 metros por segundo. Aí 5 metros por segundo. Eu vou dizer, não, depende. Em relação a quem? Se for em relação ao solo, a velocidade desse carro A, de fato, 5 metros por segundo. Se for em relação ao motorista, a velocidade desse carro A vale quanto? É 0. Porque o motorista está sempre junto do carro. Não há movimento do carro em relação ao motorista. E qual a velocidade desse carro em relação ao outro? Como eles estão indo um de encontro ao outro, eu somo. Então, a velocidade do carro A em relação ao carro B é 7 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Está claro isso aí? Velocidade relativa? Show de bola. Primeira de luxo. Valeu aí pelo feedback. Então, vamos para frente. Vamos ver o próximo tópico. Vamos aprender agora a determinar a posição de um corpo. Então, deixa eu puxar aqui, próximo tópico. Ok. Posição. Eu vou definir aqui 2 tipos de posição, tá, pessoal? Posição e posição escalar. Qual a diferença entre posição e posição escalar? Vamos lá. Vou escrever aqui.
Posição. Vou colocar de V. Posição. O que é posição? V. O que é a posição de um corpo? A posição de corpo é um vetor que liga o referencial, vou colocar a origem do referencial, vou colocar só o referencial, que liga o referencial ao corpo que você quer localizar. Vou mostrar já como é isso aqui. Deixa eu primeiro escrever aqui. Posição escalar. O que é a posição escalar? Posição escalar é um número. É um número que determina uma posição, uma trajetória orientada. Vou explicar, calma, eu vou explicar. Vou colocar aqui no vermelho. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Pronto. É isso. Tá bom. Beleza. Ok, deixa eu só pegar uma figura aqui para vocês poderem entender o que diabo é isso que eu estou falando aí. Deixa eu ver aqui se eu acho uma figura. Deixa eu procurar aqui uma figura. Pronto, essa aqui está ótima. Deixa eu colocar aí. Vamos lá. Então, primeiro, vamos entender o que é posição. Posição. Eu vou até melhorar isso aqui. Deixa eu mudar a posição desses troços aqui. Espera aí. Deixa eu mudar a posição desse negócio aqui. Isso aqui vai ser posição. Posição. Vem para cá, meu filho. Isso. Vem para cá. Isso. Fica aqui. Isso. Muito bem. Aí isso aqui vai ficar aqui. Certo? Que posição é esse exemplo aqui. Posição escalar, eu vou colocar aqui do lado. Certo? Deixa eu mover isso aqui um pouquinho mais. Um pouquinho mais para cá. Pronto. Aí posição escalar vai ficar aqui. Do lado. Eu vou diminuir isso aqui. Diminuir um pouquinho. Pronto. Então, acho melhor ficar assim. Pronto. Isso aqui, aqui. Posição é isso. Espera aí, calma. Deixa eu organizar aqui, tá, pessoal? Porque vocês vão ficar com esse material para estudar depois. É importante que ele fique organizadozinho para facilitar para vocês, certo? Então, eu vou colocar a posição aqui, posição escalar aqui, certo? Vou colocar uma figura aqui para posição escalar também, porque uma figura, né, ela sempre fala mais do que 1000 palavras, né? Então, deixa eu pegar aqui a figura. Só um minuto. Vou pegar aqui a figurinha. Figurinha. Vem cá a figurinha. Vem cá a figurinha. Essa aqui. Vou pegar aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Isso. Ótimo. Perfeito. Pronto. Então, vamos entender agora qual é a diferença entre posição e posição escalar, certo? Então, como eu disse, a posição é um vetor. É um vetor que liga o referencial ao corpo. Por exemplo, se eu perguntar para você, ei, pessoal, tem um tesouro aqui escondido, está enterrado aqui, e eu quero determinar a sua posição, tá? Se eu quero determinar a posição, então eu quero saber qual é o vetor com a seta, que vai indicar o local onde o tesouro está. Para determinar isso, você vai precisar do referencial, que no caso aqui, ó, vai ser esse plano cartesiano. Vocês estão vendo aqui, ó, eixo x, qualquer plano cartesiano, ele vai ter uma determinada origem, certo? Então, eu vou ligar um vetor, que é uma flecha, uma seta,
a partir da origem até o local onde o tesouro está. Pronto, está aqui esse vetor R, certo? Chamei de R, você chama do que você quiser, de A, de B, de C. É o vetor posição do meu tesouro. Tá? É a posição aí do meu tesouro. Já a posição escalar, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui, tá, pessoal? A gente vai trabalhar mais na cinemática escalar do que uma cinemática vetorial. E aí você diz, graças a Deus. Porque trabalhar com escalares é muito mais fácil do que trabalhar com vetores. Por quê? Porque quando você trabalha com vetores, você precisa especificar 3 características. Né? Que características são essas? Módulo, direção e sentido. Trabalhou com vetor, não tem jeito. Módulo, direção e sentido. Já quando você trabalha com grandezas escalares, você precisa se preocupar apenas com um fator, que é o quê? O valor numérico. Acabou, só. Se eu perguntar para você, qual é a temperatura aí? Você vai dizer 30 graus Celsius. Precisa dizer horizontalmente para a direita? Não, porque temperatura é uma grandeza escalar. Se eu perguntar, ei, qual é a tua massa? Você vai dizer, minha massa é de 60 quilogramas. Precisa dizer verticalmente para cima? Não, porque massa é uma grandeza escalar. Então, da mesma forma aqui, a gente vai trabalhar aqui com a posição escalar. Que eu vou dizer, ei, qual é a posição do corpo aqui? A posição escalar do corpo. Você vai dizer um número e acabou. Tá? Veja que essa posição escalar, ela é definida dentro de uma trajetória orientada. Professor, que diabo é isso, essa trajetória orientada? Essa linha azul aqui, que é a trajetória por onde o corpo vai andar, vai percorrer, vai caminhar. E essa linha azul, que é a minha trajetória orientada, está aqui, a trajetória orientada, ela tem marcações. 3, 2, 1, o quê? Aí você olha aqui, metros. Certo? Qualquer trajetória orientada vai ter um ponto muito especial, que é a origem, o marco zero, que é a posição escalar igual a zero. Que não necessariamente é de onde o corpo começa. Não necessariamente. Pode ser que ele comece daí, mas pode ser que ele comece de outro lugar. Por exemplo, esse meu exemplo aqui, o corpo está se movimentando e no tempo t igual a zero, que é o instante em que ele iniciou o movimento, ele está na posição menos 1 metro. Certo? É a posição escalar dele. Se eu perguntar, qual é a posição escalar do corpo em t igual a zero? Você vai dizer, menos 1 metro. Qual é a posição escalar do corpo no instante t igual a 1 segundo? Em 1 segundo, está aqui, t igual a 1 segundo. Ele vai estar na posição escalar 2 metros. E por aí vai. Instante 2 segundos. Aí ele vai marcar aqui, tal, sei lá, 7 metros. E por aí vai. Tranquilo? Então, isso é a posição escalar. É muito mais fácil de trabalhar com a posição escalar do que com o vetor posição. Porque um vetor, você vai ter que dar o tamanho dele, né? Você vai ter que dar esse ângulo aqui, ou então dizer quais são as coordenadas, né? Você vai ter que passar muito mais informações. Porque se você der só o tamanho, né? Beleza. Sei lá, digamos que isso aqui se isso aqui é 20, isso aqui é 30, né? Então isso aqui é 50. Né? Não, desculpa. Vai ter um valor. Se fosse 30 e 40, aí seria 50. Bom, enfim, ele vai ter um determinado valor aí, digamos que seja, sei lá, 40 metros. Certo? Não é, mas digamos que seja, 40 metros. Se eu disser apenas isso, o tesouro tá onde? Está a distância 40 metros. Para onde? Não sei. Ele pode estar 40 metros daqui, aqui, 40 metros da origem, aqui, 40 metros da origem, aqui, 40 metros da origem, vai estar num... Existe uma possibilidade de um círculo aqui, de raio 40 metros. E onde é que ele está? Não sei. Porque você disse apenas que ele está na distância da origem 40 metros. É por isso que um vetor, além do módulo, você vai ter que dar também a direção e o sentido. Então é por isso que é mais trabalhoso. Mas, graças a Deus, aqui a gente vai trabalhar mais uma cinemática escalar. Então, vai ser sobre uma trajetória orientada. Eu vou perguntar, ei, qual é a posição escalar do corpo? Aí você vai dizer, homem, está na posição 2 metros. Ou então, a posição no início, t igual a zero, menos 1 metro. Pronto, acabou. Morreu Maria Preá. Tá claro isso? Beleza? Show.
Uma coisa importante aqui, pessoal, é que veja que numa trajetória orientada há duas possibilidades. Existe a possibilidade do corpo se movimentar a favor da trajetória orientada. Veja que tem uma setinha aqui, ó. Essa setinha essa setinha não indica o sentido do movimento do corpo, tá? Essa setinha aqui indica o sentido da trajetória orientada, ou seja, o sentido em que a trajetória tem valores crescentes. Quando eu caminho daqui para cá, os valores de posição escalar vão ficando cada vez o quê? Maiores. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Ou o corpo caminha a favor da trajetória orientada, ou ele caminha contra a trajetória orientada. Se ele caminhar a favor da trajetória orientada, a gente diz que o movimento é progressivo, certo? Está aqui, ó. Quando o corpo se move a favor da trajetória orientada, o movimento é progressivo. Se ele se movimentar contra a trajetória orientada, ele vier daqui para cá, para posições escalares cada vez menores, você vai dizer que o movimento é retrógrado, tá? Então, eu vou usar essas expressões de vez em quando. Um corpo tem um movimento progressivo, então você já sabe que ele está se movimentando a favor da trajetória orientada. O corpo tem um movimento retrógrado, a trajetória orientada é para lá, ele está voltando, ele está indo contra a trajetória orientada. Beleza? Isso nos ajuda a saber para onde o corpo vai. Qual o sentido do movimento. Beleza, pessoal? Então, você não entendeu? Maria Fernanda, não entendeu essa questão de ser progressivo ou retrógrado, é isso? Quando é que o corpo tem movimento progressivo? O que você não entendeu? Que aí eu vou em cima. O movimento é progressivo quando é a favor da trajetória, retrógrado quando ele vai contra. Você não entendeu o que? A diferença entre posição e posição escalar? Quando o movimento é progressivo e quando ele é retrógrado. Pronto. Então, você está vendo que tem essa curvinha azul aqui, ó, que tem uma flechinha aqui. Consegue ver essa flechinha? Consigo. Pronto. Essa flechinha aqui, ela indica o sentido para que o corpo tenha um movimento progressivo. Ou seja, se ele vier desse lado aqui e vier caminhando aqui, nesse sentido, o movimento vai ser progressivo. Ele está indo no caminho da flecha, da setinha aqui. Se ele vier no sentido contrário, ele está na posição 3, vai para 2, para 1, para 0, para -1. Veja que as posições escalares vão diminuindo, aí ele vai ter um movimento retrógrado. Essa é a ideia. Certo? Entendi. É isso. Então, quando a seta vai para a direita, é progressivo. E quando ele for para a esquerda, é retrógrado. No geral, vai ser isso. No geral, 99% das vezes vai ser isso aí, porque 99% das vezes a gente considera o sentido positivo para a direita. Então, se o corpo, ele coloca lá o referencialzinho para a direita, certo? Eu acho que aí na câmera troca. Eu estou apontando para a direita e a câmera aí está apontando para a esquerda. Eu vou nem apontar. Então, eu aponto o contrário. Eu acho que para vocês agora está para a direita. Eu aponto para a esquerda aqui e para vocês fica para a direita. Eu já notei isso, que ele troca a imagem. Então, se a seta tiver indo, essa setinha para a direita, aí se o corpo for para a direita é progressivo, se o corpo for para a esquerda é retrógrado, que é o que vai acontecer 99% das vezes. Mas, às vezes, só para fazer o mal, a questão vem e troca, sabe? Em vez de colocar essa setinha para cá, ele vem e apaga isso aqui, aí coloca a setinha para cá, aí óbvio que essa sequência de números vai mudar também. Em vez de estar crescente para cá, os números vão ficar crescentes para o outro lado. Vai ficar tipo assim, 0 no lugar do 3, 0. Aí 1, 2, 3, 4. Vem crescendo para o outro lado. Aí você troca. Se ele vier para a esquerda é progressivo, se ele for para a direita é retrógrado. Então você tem que ficar de olho na setinha. Essa setinha aqui, ó, da trajetória orientada. Para onde é que as posições crescem? Que se o corpo se movimentar no sentido da flechinha, progressivo. Contra,
retrógrado. Ou então, você olha simplesmente para os números. Se o corpo se move a favor do crescimento dos números, é progressivo. Se ele se move... Então, Oi? Se ele... então eu vou pelo sentido da flechinha. É. Isso. Ou então, como eu estou dizendo agora, você olha para se os números estão crescendo ou diminuindo. Se ele for no sentido em que os números estão crescendo, aí você diz que é progressivo. Se ele for no contrário, no sentido em que os números estão diminuindo, aí você diz que é retrógrado. Ok. Beleza? Beleza. Ok. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Certo. Então, próximo tópico, vamos falar sobre deslocamento escalar. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Pessoal, a gente está com 1h30 de aula. Eu não sei como é que são esses horários. Vocês aí que têm mais experiência do que eu, já está no terceiro módulo aí. Como é que os professores estão fazendo, hein? Alguém pode me dar uma ajuda aí? Esses horários aí, como é que é? Porque de acordo com o que eu estou vendo aqui, ó, vai de 8h30 até 10. Aí está dizendo aqui que tem um intervalo de 10 até 10h10. Aí depois vai de 10 até 10h45, não é isso? 10h45 ou é 10h55? Não, 10h10 a 10h55. Hã? Ou seja, a gente tem mais 45 minutos de aula. A gente poderia ter um intervalo agora ou continuar. Tirar direto. Eu não sei o que é que, com a experiência de vocês aí, o que é que o pessoal está fazendo e o que é que vocês acham melhor. Eu acho melhor a opinião de vocês, porque eu sou marinheiro de primeira viagem. Certo? Vocês é que sentem na pele aí, então vocês é que sabem o que é melhor. Tá? E aí, a gente continua ou tem um intervalozinho? Melhor tirar direto, né? Pronto. Tá retirando até umas 10h30, eu acho que tá ótimo, pessoal. A gente vai direto aqui, umas 10h30, 10h35, a gente tá encerrando. Combinado? Tranquilo? Para não ficar também muito cansativo. E nem quebrar as ideias aí no meio, certo? Que aí a gente tem uma continuidade de discussão. Então, bora. Vamos embora. Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico. Vamos lá. Próximo tópico. No final, tá, pessoal? Aí vocês avisam aí, tá? Como é que tá indo as coisas, se tá dando para entender, se tá muito rápido. Ou então se tá devagar demais. Eu vou me ajustando a vocês aí. Tá? O importante é que as ideias fiquem claras. Então, deslocamento escalar. Vamos lá. Deslocamento escalar. Deixa eu pegar uma figura aqui. Eu vou escrever primeiro aqui. Vamos lá. O que é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é a diferença entre as posições escalares inicial e final. Só isso. Vamos lá, vou explicar isso aqui. O que diabo é isso? Pronto. Deixa eu pegar uma figura aqui, para facilitar. Figurinha, vem cá, figurinha. Figurinha essa daqui. Figurinha. Tá. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, rapidinho, uma figurinha aqui. Da equação do deslocamento escalar. Deixa eu só pegar aqui o jogo rápido. Deslocamento escalar está aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto, é isso aqui. Ó.
O deslocamento escalar, pessoal, é representado por isso aqui. Ó. Isso aqui é uma letra grega que parece um triângulo, né? Que é um triângulozinho. Essa letra grega é chamada de delta, tá? Então, delta S, esse delta, ele sempre vai indicar na física alguma variação. E essa variação vai ser sempre o final menos o inicial. O inicial na física, a gente sempre vai representar com a grandeza e uma bolinha, que é comum a gente chamar de zero. Tá? Então, vai ficar delta S é igual a S menos S, zero. É a posição final sem zerinho, é o final, com o zerinho inicial. Tá? Então, delta S é igual a S menos S0. É a posição final menos a posição inicial. Foi o que eu escrevi aqui. Ó. O deslocamento escalar é a diferença entre as posições escalares. Eita, eu coloquei inicial e final, é melhor colocar final e inicial, né? Que é final menos inicial, tá? Então, deixa eu colocar aqui primeiro final e inicial. Inicial. Pronto. Você vai pegar sempre o final menos o inicial. Isso vai dar o chamado deslocamento escalar, tá? Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, para facilitar a visualização aí. Olha só. Digamos que a gente tem essa trajetória orientada aqui, ó, e eu quero o deslocamento escalar em alguns casos. Por exemplo, na trajetória CD. A trajetória CD, ele vai sair daqui, de C para D. Daqui para cá. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a posição escalar final, que é D, menos a posição escalar inicial, que é C. Eu estou dizendo a trajetória aqui é C para D. Então, a final é D, menos a inicial, que é C. Aí você olha, a final é D, vale quanto? 2. E a inicial é C, que vale quanto? 1. Então, o deslocamento escalar CD é quanto? 1 metro. Tá feito. Na trajetória CED, então agora é o seguinte, ele sai de C, aí vem até E e volta para D. Então, o deslocamento escalar vai ser o final, que é D, menos o inicial, que é C. Vai ser a mesma conta que a gente fez aqui, ó. D e C. Vai dar 1 metro do mesmo jeito. Qual é a consequência disso? É que o deslocamento escalar, ele só depende dos pontos inicial e final da trajetória. Não interessa o que foi que ele fez. Digamos que ele sai de C, aí vai para A, vai para B, volta para A, toma um churrasco, aí volta para B, toma uma cerveja, vem para E, conta uma piada e volta para D. Meu amigo, não interessa se ele foi para A, para B, para E, não importa. Só importa de onde foi que ele saiu. Ele saiu de C. E onde foi que ele chegou? Ele chegou em D. Dentro dessa trajetória, o que ele fez, não importa. O caminho que ele seguiu, não interessa. O deslocamento escalar é a diferença entre a posição escalar final e a posição escalar inicial. E só. O caminho que ele seguiu, não importa. Tá? Então, é por isso que, nesse caso aqui, trajetória CD, trajetória CED, o deslocamento escalar é o mesmo, que vai ser só o final, que é a posição de D, menos a posição escalar inicial, que é de C. Se a trajetória for CBD, vai ser a mesma coisa. CBD. De todo jeito, ele começou em C e terminou em D. Então, a final, D é 2, a inicial, C é 1, 2 menos 1 vai dar 1, mesmo jeito. Certo? Aqui eu coloquei CAD, ele sai de C, vai para A e volta para D. Vai dar a mesma coisa, certo? Então, eu coloquei esse exemplo só para vocês perceberem que o deslocamento escalar não depende da trajetória que o corpo sofreu. Ele só depende da posição final e da posição inicial. Certo? Você só vai fazer isso. Essa diferença aqui, essa equação, deslocamento escalar, que é esse ΔS, é a posição escalar final menos a posição escalar inicial. Isso é o deslocamento escalar. Beleza? Outra coisa que eu queria comentar, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Tudo bem. É o seguinte, é que veja que quando o corpo vai a favor do eixo, né, as posições escalares não vão crescendo. Então, quando você fizer o final menos o inicial, como o final é maior do que o inicial, esse ΔS vai ser positivo.
Então, isso significa que quando o deslocamento escalar é positivo, o movimento é progressivo, porque ele vai a favor do eixo. Já se ele for contra o eixo, aí as posições finais vão ficando menores do que as iniciais. Aí, quando você fizer essa subtração, vai dar negativo. Então, quando o ΔS der negativo, aí você vai dizer que o movimento é retrógrado. Certo? Então, ΔS positivo, progressivo. ΔS negativo, o movimento é retrógrado. Tá? Só um minuto, pessoal. Ok. Tá. Bom, então, deslocamento escalar é isso. Não tem o que fazer. Certo? É só você pegar a posição escalar final e subtrair da inicial. Tchau. E lembrar que isso independe do caminho que o corpo seguiu. Não depende do caminho, tá? Tem outra grandeza que a gente precisa dominar, que é chamada de distância percorrida. Deixa eu colocar aqui. Distância percorrida. Distância percorrida. Vou colocar aqui. Distância percorrida. Pronto. O que é distância percorrida? Vou colocar aqui. Distância percorrida é todo o comprimento da trajetória do corpo. Em outras palavras, é tudo que o corpo andou. Certo? Isso vai ser a distância percorrida. Então, deixa eu pegar um exemplo. Essa figurinha aqui. Dá um zoom. Olha só. É importante que a gente saiba a diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar, tá? Vamos entender essa diferença agora. Digamos que um cara numa bicicleta, ele sai desse ponto A aqui, ó, que tem posição escalar 200 metros. Aí ele vai, ó, a setinha, lá para a árvore C, onde a posição escalar é 1.000 metros. E depois ele volta para a posição B, onde a posição escalar é 600 metros. A minha pergunta aqui é a seguinte: quanto foi o deslocamento escalar e quanto foi a distância percorrida? Certo? Eu quero que vocês pensem um pouco e me respondam isso. Quanto é o deslocamento escalar e quanto é a distância percorrida? Eu vou colocar essa, enquanto vocês pensam, eu vou colocar essa pergunta aqui embaixo, para vocês entenderem aí qual é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Vou colocar a pergunta aqui. No caso da figura assim, qual o deslocamento escalar e qual a distância percorrida? Pronto. Não, veio, ficou. Pronto. Deixa eu colocar um azul. Pronto. Então, no caso da figura acima, qual o deslocamento escalar e qual a distância percorrida? Alguém aí tem alguma ideia? Qual a distância percorrida e qual o deslocamento escalar? Vamos lá, vale uma viagem a Paris com direito a acompanhante.
No caso de um ciclista que sai do ponto A, posição escalar 200 metros, aí vai até o ponto C, que a posição escalar é 1.000 metros. Aí ele volta para o ponto B, onde a posição escalar é 600 metros. Eu quero saber qual foi a distância percorrida e qual é o deslocamento escalar. Certo? Então, valendo R$1 milhão, qual é o deslocamento escalar e qual é a distância percorrida? 1 milhão. E aí? Então, vamos ver aqui o que vocês estão dizendo. Yasmin disse que o deslocamento vai de A a C, e a distância percorrida leva em consideração todos os pontos, certo? A ideia é essa, mas e os valores? Quanto é que dá a distância percorrida e o deslocamento? Maria Ariane disse que o deslocamento é de 400 metros. Pronto. A Ariane já acertou aí o deslocamento escalar, né? Porque, como a gente discutiu, o deslocamento escalar, pessoal, ele não depende da trajetória. Não importa se ele foi lá na casa de Chapéu, aí voltou lá para a casa de vovó, e foi para não sei para onde, não importa. Você nem precisa olhar para a trajetória. Para achar o deslocamento escalar, você pensa simplesmente o seguinte: de onde o corpo partiu e onde foi que ele chegou? Acabou. Ele saiu do ponto A, que é 200 metros, e chegou aonde? No ponto B, que é 600 metros. Então, se ele saiu de 200 para 600, o deslocamento escalar vale quanto? 400. Porque o deslocamento escalar é só você usar isso aqui, ó, essa equação aqui, ó, o final menos o inicial. Então, o final é 600, o inicial é 200, 600 menos 200 vai dar 400 metros. Certo? Então, vou colocar aqui. Deslocamento escalar. Deslocamento escalar é de 400 metros. Pronto. Deslocamento escalar é esse. Certo? Vamos colocar uma cor diferente para destacar. Vou colocar aqui um 8. Vou colocar essa cor aqui. Esse azul diferente? Não. É, isso aqui. Pronto, não. Vou colocar isso. Pronto, tá ó. Deslocamento escalar é de 400 metros. Agora a distância percorrida. Isso, estão perguntando aí, o final é na C? Não, o final não é C não, viu? Ó, veja que ele vai de A para C. Aí depois ele vai de C para B. O final é B. Viu quem falou aí, ou não viu não? Ele vai de A para C. E depois ele vai de C para B. Aí eu estou perguntando agora qual é a distância percorrida. Os deslocamentos escalar já acertaram aí, que foi Maria Ariane. Eu quero saber qual é a distância percorrida agora. E agora? Matheus Gabriel está dizendo que é 1.400 metros. E aí, vocês acham que é isso mesmo? 1.400 metros? O que vocês acham? Vocês concordam com ele ou não? Tauane acha que é 1.800. E aí, é 1.400 ou 1.800? Tem que decidir. É uma viagem a Paris aí em jogo. Matheus acha que é 1.200. Sabrina acha que é 1.200. Pessoal, ó, tá aqui. A distância percorrida é tudo, todo o comprimento da trajetória. Ou seja, é tudo que o corpo andou. Tudo que ele andou. Então, você vai por partes aqui, ó. Ele primeiro vai de A para C. De A para C, ele anda quanto? Ora, ele sai de 200 metros para 1.000 metros. Então, na ida, ele andou quanto? De 200 para 1.000. Ele andou 800. Não é isso? Na ida, foi 800 metros. Beleza. E na volta? De C para B. De 1.000 para 600, ele anda quanto aqui? Ele anda 400 metros. Distância percorrida é sempre um número positivo, tá, pessoal? Deslocamento escalar pode ser positivo ou negativo, mas distância percorrida não, é sempre um número positivo, independentemente dele estar indo ou voltando.
Então, na ida, ele anda 800 metros, e na volta, ele anda 400. Então, no total, vai ser 800 com 400, que vai dar 1.200. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, para vocês não esquecerem. Vou colocar aqui. Melhor, eu vou colocar aqui na continuação também. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. O deslocamento escalar é de 400 metros e a distância percorrida é de 1.200 metros. Certo? É isso. 1.200 metros. Aí, quando você for estudar, para não esquecer, sou até bonzinho, olha só que eu sou bonzinho, vou até colocar aqui. É porque 800 metros na ida, mais 400 metros na volta. É por isso que é 1.200. Beleza, pessoal? É isso. Espera aí, deixa eu organizar isso aqui que está feio demais. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui. Pronto. Agora vai ficar melhor. Travou. Agora pronto. Agora foi. Pronto, é isso. Certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar assim. 1.200 metros. É isso aqui. É 800 metros na ida e 400 metros na volta. Pessoal, tá claro isso aqui? Qual é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida? A distância percorrida é tudo que o corpo anda, tudo que ele andou. O que ele andou para ir, mais o que ele andou para voltar. Já o deslocamento escalar, não. O deslocamento escalar não depende da trajetória, só vai depender do ponto onde ele partiu e o ponto onde ele chegou. Aí você vai, ó, ele partiu aqui de 200 e ele chegou em 600. Aí você pega o final, que é 600, menos inicial, que é 200, vai dar 400 metros, e seu deslocamento escalar está feito. E aí? Tranquilo? Ou alguém tem algum problema? Quero minha viagem, o dinheiro? Não, a viagem, o dinheiro, certo, pessoal? No final do curso, quando a gente finalizar o curso, vocês vão receber pelo correio, por causa da pandemia, não posso entregar agora, certo, pessoal? Então, eu vou mandar pelo correio as passagens aéreas e a premiação em dinheiro, tá? Estão dizendo aí para passar a conta, não, eu vou mandar um cheque, vou mandar pelo correio, tá? Porque é muito dinheiro. Então, para frente. Então, próximo tópico, último tópico de hoje, certo, pessoal? Já é 10h23, eu acho que mais um tópico aí deve dar 10h35, a gente encerra. Vou falar agora sobre o vetor deslocamento. Deixa eu colocar aqui. Vetor deslocamento. Deixa eu ver se eu consigo uma figura aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui se tem alguma figura. Vamos entender o que é o vetor deslocamento. Só um minuto, deixa eu pegar uma figura aqui. Caramba, não tem nenhuma figura aqui disso. Tá, calma aí. Vou primeiro escrever aqui o que é o vetor deslocamento. O vetor deslocamento é um vetor que liga o ponto inicial ao ponto final.
Só isso. Esse é o vetor deslocamento. Vermelho. Tá? Eu não achei aqui nos meus arquivos uma figura falando disso. Deixa eu ver se eu acho no Google aqui. Porque uma figura é importante, né? Figura vale mais do que 1000 palavras. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho uma figura. Vetor deslocamento. Vetor deslocamento. Pronto, achei uma figurinha aqui, que aí vai facilitar a vida. Pronto, essa figura aqui dá certo. Deixa eu colar aí. Pronto, é o seguinte, olha. Digamos que você tem um carro que sai aqui do ponto A, aí ele vai até o ponto B, e depois ele chega até o ponto C. Certo? O vetor deslocamento, pessoal, como eu escrevi aqui, ó, é um vetor que liga. De onde foi que o corpo partiu? Do ponto A. Onde foi que ele chegou? Ponto C. Pronto. Então, você pega um vetor, que é uma flecha, partindo do ponto onde o corpo saiu e ligando o ponto onde ele chegou. Acabou. Está feito o meu vetor deslocamento. Meu vetor deslocamento vai ser esse. Numa situação como essa, se ele pedir para você determinar o módulo desse vetor, né? Aí você tem aqui um triângulo retângulo, né? Triângulo aqui com ângulo 90 graus. É só você aplicar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Se for aquele triângulo malhado, que a gente viu muito lá em vetores, né? Se isso aqui for 3 e isso aqui for 4, a hipotenusa vale quanto? 5. O triângulo mais malhado que tem, o triângulo retângulo, 3, 4, 5. Né? Um lado 3, outro 4, outro 5. E é um triângulo bem comum de aparecer. Certo? Então, isso é o vetor deslocamento, mas a gente vai trabalhar pouco, porque, como eu falei para vocês, vai trabalhar aqui mais uma cinemática escalar, certo? Então, eu estou só dizendo o que é. Caso ele pergunte, qual é o vetor deslocamento? Você vai ver de onde ele saiu, vai ver onde ele chegou e vai ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Pronto. Esse é o vetor deslocamento. Tá? E aí, para fechar por hoje, vamos ver qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. E aí a gente encerra. Vamos lá. Vamos para finalizar. Vou colocar aqui. Qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? Tá? Qual a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? Tá, deixa eu colocar aqui. Aí eu explico, tá? Velocidade média é um vetor que tem modo dado pela razão divisão, tá? Entre o vetor deslocamento e o tempo. Eu vou anotar aqui primeiro, depois eu explico, tá, pessoal? Deixa eu colocar esse aqui mais bonito. Dá uma organizada aqui. Pronto. E o que é velocidade? Eu vou fazer do mesmo jeito daquele outro. Vou colocar aqui assim. Vai ficar mais organizado. Velocidade média é isso. E o que é velocidade escalar média? Velocidade escalar média. Vamos lá, colocar aqui.
Velocidade escalar média é um número dado pela razão entre o deslocamento escalar e o tempo. Tá, vou explicar, tá? Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui, porque esse material vai ficar com vocês, né? Aí vocês estudam por ele, até para fazer as nossas avaliações. Vamos iniciar na próxima segunda-feira a fazer essas avaliações, tá, pessoal? Hoje já vai ficar disponível para vocês material assíncrono, como eu expliquei no início da aula, que vai ser o nosso curso de termologia, que mal vai dar tempo aqui da gente ver a mecânica, quanto mais a termologia, né? Então, vai ter que ser visto de maneira assíncrona, que são as videoaulas que eu estou gravando ao vivo, foram gravadas ao vivo num curso que eu estou dando, um curso FIC. O pessoal vai fazer o Enem, e vou passar essas aulas para vocês, já que faz parte da nossa ementa. Vocês têm que sair do terceiro ano sabendo mecânica e termologia. O que a gente vai discutir aqui nos momentos síncronos é a mecânica, que é isso aqui que a gente está vendo. E nos momentos assíncronos vocês vão ver a termologia, e vai ter também umas listas de exercícios que eu vou deixar lá, tá, pessoal? Essas listas tem muita questão, mas não significa que você é obrigado a fazer todas as questões, tá, pessoal? Vocês vão fazendo aí o que der para fazer. Eu sei que vocês têm muita coisa, né? Muito trabalho assíncrono, principalmente. Então, vocês vão fazendo aí no tempo de vocês. Então, vamos lá. Para fechar por hoje, vamos entender qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Deixa eu só pegar uma figurinha aqui, né? E como sempre, né? Figura fala mais do que 1000 palavras, né? Mais do que 1000 palavras. Posso falar 1000 palavras aqui, não vai descrever a figura. Vou botar a equação aqui. E a outra. Deixa eu pegar a outra aqui. Velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Calma aí. Vou pegar aqui. Só um minuto. Pronto. Pronto, são essas duas aqui. O que é velocidade média e o que é velocidade escalar média. Então, como eu descrevi aqui, a velocidade média é um vetor, certo? É por isso aqui, a velocidade média, setinha em cima, é um vetor. E ela é dada pelo quê? Ele é dado pela razão, o quociente, a divisão entre o vetor deslocamento e o tempo. A gente aprendeu aqui, ó, a determinar o vetor deslocamento. Por exemplo, se aqui for 3, se aqui for 4, o vetor deslocamento aqui tem módulo igual a 5, que vai ser o valor que você vai precisar aqui. 5 é do vetor deslocamento. Mas eu estou apresentando isso aqui mais por curiosidade, tá, pessoal? Porque nas atividades que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar, repito, já falei isso várias vezes, com o caso escalar, que é mais fácil. Tá? Aqui, a gente vai precisar, na velocidade escalar média, da razão entre o deslocamento escalar e o tempo. Né? Que a gente viu o ΔS, que é isso aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. O deslocamento escalar é isso aqui. Ó. É só pegar a posição escalar final menos a posição escalar inicial. Tá? Esse vai ser o ΔS. Aí, quando você divide pelo tempo, isso vai dar a velocidade escalar média. Tá? Só isso. Só isso. Tá? Então, pessoal, por hoje eu acho que tá bom, para não ficar muito cansativo, né? Muita coisa. A gente discutiu bastante coisa hoje. Eu vou transformar isso aqui num PDF. Vou colocar lá no Google Sala de Aula, certo? É importante você dar uma olhadinha.
Mas mais importante ainda é o vídeo que eu vou colocar lá de termologia. É importante que vocês vejam, vocês vão ter aí uma semana para ver, mas eu aconselho que você veja o quanto antes. Porque se você ficar, não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, chega segunda-feira e você não viu. Aí vai começar a acumular muita coisa, certo? Então assista o quanto antes esse vídeo, porque aí você já vai caminhando tanto na parte mecânica como na parte termodinâmica. Você vai matando aí os dois coelhos numa cajadada só, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado a aula, que tenha dado para entender. É a primeira vez que eu estou dando aula nesse programa aqui, então eu peço a vocês desculpas, muitas vezes, por ter ficado enrolado algumas vezes, eu vou me adaptando aos poucos. E caso você ache que não está legal, que está muito rápido, né, me avise, ou que está muito lento, me avise também para eu ir ajustando as coisas, certo? Para que possa ficar confortável, ficar agradável, para que você acompanhe nossas aulas, né? A gente vai ficar aí 2 módulos inteiros aí juntos, então vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, certo? E da maneira mais agradável possível também, certo, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês de novo. E valeu, pessoal. Até a próxima. Não esqueça de assinar a lista de presença, tá? Que eu coloquei aí. Tudo bem, pessoal? Então, valeu. Até a próxima segunda-feira.